Olá, esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos, falando sobre o forno Timer One Plus de 4 temperaturas. Esse vídeo eu vou mostrar como criar um programa, de 4 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 temperaturas dentro desse controlador. Lembrando que nós temos 2 vídeos anteriores a esse, que é um vídeo mais de apresentação, mas é importante assistir, são vídeos curtos que eles vão mostrar as funcionalidades de cada item, tá? Então legal, primeiro passo, o forno já está ligado, como eu mostrei no vídeo anterior, ele está mostrando para mim a temperatura ambiente, poderia estar quente, se o forno estivesse quente, poderia estar maior, esse valor aqui no display. Então o primeiro passo para eu criar um programa é, pressiono uma vez o menu, ele me pergunta, temperatura 1. Eu vou pôr até como exemplo um programa, por exemplo, de fundição ou até de injeção em prensa, que são muito similares, E eu vou criar um programa utilizando, ao invés de utilizar 4 temperaturas, eu vou utilizar somente 3. Assim eu demonstro a funcionalidade de desligar as temperaturas também. Então a primeira temperatura eu vou pôr 350 graus. Nota, se você segura apertado, ele ganha velocidade, justamente para otimizar o processo. 350 graus, pressiono o menu para salvar, ele já vai para a próxima informação. Aqui ele está me perguntando o gradiente 1, ou seja, taxa de aquecimento 1, a velocidade de aquecimento 1, Como eu esperei um pouco para falar, ele voltou sozinho, então eu vou mais uma vez, eu vou voltar lá no menu, lá no PRG1, pressionando o Enter, e aqui ele vai demonstrar para mim a partir, como ele sai de fábrica, a partir do infinito. O que é o infinito? É o máximo de potência dele. Eu seguro para baixo, ele vai ganhando velocidade, eu vou colocar aqui um limitador. Uma coisa importante de se entender é que a taxa de aquecimento desse equipamento, a funcionalidade dela é você limitar a velocidade. Ou seja, a potência máxima dele são 30 graus por minuto, e não é todo momento que ele consegue essa potência. Em altas temperaturas esse tempo reduz, e em baixas temperaturas tem mais facilidade. Porém, eu vou simular aqui que eu vou trabalhar com uma cera Duralay ou uma cera impressa, então eu vou limitar ele a uma velocidade bem baixa de aquecimento, 10 graus por minuto. Então a minha taxa de aquecimento 1, 10 graus por minuto. Aperto mais uma vez o menu para ir para a próxima opção. Ele está me perguntando aqui o tempo de patamar que eu quero que ele fique nesta temperatura, sempre oscilando com o valor, E aqui eu vou colocar que eu quero que ele fique 15 minutos nessa primeira temperatura. Pressiono o Enter para salvar a informação e pronto, ele já vai para o segundo bloco repetindo as mesmas questões, só que agora da segunda temperatura. Então, como eu estou fazendo uma simulação, eu vou criar agora a segunda temperatura de 600 graus. Então seguro aqui para cima para ele ganhar velocidade. Vou até 600 graus. Pronto, cheguei em 600 graus, pressiono o Enter para ele salvar a informação e aí ele me pergunta qual que é a taxa de aquecimento número 2. Lembrando, está em infinito, seguro para baixo para ele ganhar velocidade. E aí eu vou esperar agora ele chegar e eu vou parar em 20 graus por minuto, que é o que eu quero para a segunda etapa, ou seja, eu quero que ele aqueça de 350 graus até 600 graus numa velocidade máxima de 20 graus por minuto, é o que eu estou autorizando ele a fazer, Pronto, já estou chegando aqui pertinho. Todos esses valores eles ficam salvos, então não há necessidade de ficar depois modificando se você usa, por exemplo, sempre o mesmo programa. Então legal, cheguei em 20 graus por minuto, pressiono aqui o Enter mais uma vez e ele me faz a terceira pergunta do segundo bloco, que é o tempo de permanência nessa temperatura. Então eu quero que ele fique 10 minutos em 600 graus. Pressiono o Enter para salvar, próxima pergunta. Ele está me perguntando a terceira temperatura. A terceira temperatura eu quero 900 graus. Um tempo bem padrão de sinterização de anel, tanto para fundição quanto para injeção. Então eu vou colocar aqui 900 graus. Quando eu aperto o Enter,
ele me pergunta a mesma coisa do segundo bloco, agora no terceiro bloco de perguntas, né? A velocidade de aquecimento. Se eu quiser deixar infinito, não tem problema nenhum. O que acontece nesse momento? Ele vai no máximo da velocidade que ele puder. Mas como eu quero demonstrar para vocês, eu vou colocar aqui 30 graus por minuto, que também é o máximo dele, né? Ou seja, acima disso, simplesmente ele vai chegar no máximo dele e não vai danificar o equipamento em absolutamente nada, tá? Mas apenas para deixar como padrão, eu vou colocar aqui como 30 graus por minuto, ou seja, a velocidade máxima que eu autorizo. Ele me faz a última pergunta do terceiro bloco, que é o tempo de patamar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para vocês verem, eu vou colocar 1h10 de patamar, tá? Por que eu vou colocar mais de 1 hora? Para vocês notarem que esse cara aqui ele mostra horas e minutos, ou seja, ó, 54, 55, 58, ó, 59 minutos, 1 hora. 1 hora e 10 minutos. Se eu quisesse menos, ou os 40 minutos, ficaria 0,40, tá? Pressiono Enter. No caso, eu não quero utilizar a temperatura 4, porque eu tenho a opção de usar 1, 2, 3 ou 4. Poderia ter feito isso na segunda, mas não, eu vou fazer na primeira. Então aqui eu volto, ele voltou sozinho porque eu esperei bastante tempo, né? Fiquei falando, mas para voltar para o menu eu aperto aqui novamente e vou lá na 4 direto, ó. Pronto, cheguei na 4. Eu não quero utilizar a temperatura 4. Eu coloco com a seta para baixo até ela aparecer off. Quando ela aparecer off, eu dou um Enter para salvar o parâmetro e pronto, ele já voltou para 1. Ele nem me fez o resto das perguntas do quarto bloco, tá? Da quarta temperatura. E isso também poderia ter acontecido na temperatura 2, por exemplo. Legal? Então, olha que fácil. Se eu quiser revisar o que eu fiz, eu aperto uma vez aqui e vou verificando. A temperatura 1, 350 graus, taxa de aquecimento de 10 graus por minuto, patamar da temperatura 1 de 15 minutos, depois temperatura 2, 600 graus, taxa de aquecimento até a temperatura 2 de 20 graus por minuto, depois o tempo de patamar na temperatura 2 de 10 minutos, depois ele vai para a temperatura 3, que são 900 graus, lá ele vai chegar, né, numa velocidade máxima de 30 graus por minuto, com um tempo de permanência de 1 hora e 10 minutos nessa temperatura, e a quarta ele não vai ter, ele vai desligar, ou seja, ao término da terceira, simplesmente ele vai apitar o alarme sonoro, acender esse LED durante 1 minuto. Tá? É o tempo total do processo do alarme. E depois disso ele vai mostrar a temperatura oscilando com P-end, né, que é programa end, né, final do programa, e a temperatura ele vai manter a última temperatura. No nosso caso, ele vai manter os 900 graus que nós colocamos lá na temperatura 3, que foi a última desse programa que nós criamos, né? Uma outra informação importante. O Timer One, já vem do próprio nome, ele só tem um temporizador, ou seja, ele só tem um programa. E este um programa te possibilita você trabalhar de 1 a 4 temperaturas. Legal? Agora no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a função do Start Stop, que é o que a gente faz ele ligar e desligar o programa.